tu tinhas ali o teu propósito pessoal, muito forte com a palavra, que quando tu veio falar com a gente, tu já veio falar direto de um devocional de 365 dias, a gente disse, não, vamos começar um pouco menor e vamos crescer aos poucos, né? Mas, assim, ó, em que momento que tu sentiu no teu coração de vir procurar a gente, assim, ó, que tu entendeu que manter aquele livro escondido ou muito limitado a poucas pessoas era, na verdade, que tu estava limitando a entrega dessa mensagem, né? Em que momento que tu sentiu assim, não, gente, não, chegou a hora de tirar esse projeto do papel e botar isso para rodar e botar isso para... agora é a hora, né? Então, eu acho que ele começou lá da pandemia, ele veio vindo com o meu projeto de lives, de 21 dias com a palavra, onde a gente ficou em confinado, aquela coisa toda, e aí sem poder ir para a igreja, sem poder ir para os lugares que a gente normalmente ia, e as pessoas estavam, e ainda estão, muito necessitadas e com sede da palavra, com sede de ter uma espiritualidade ativa, de certa forma. E aí, o que eu comecei a perceber? As pessoas viam o meu conteúdo na internet e eu postando e falando sobre a palavra e vinham me pedir muito assim, como é que tu faz? Como é que tu te organiza? Por onde eu começo? E aí eu explicava e continuo explicando, lógico, para quem vem me perguntar. Só que o que eu comecei a sentir? Que era simples o método, era simples o fazer, mas ao mesmo tempo as pessoas ouvirem, elas já não se sentiam motivadas a fazer. E eu pensei, meu Deus, isso não está sendo efetivo. Eu preciso fazer isso transbordar de alguma forma e de uma forma mais organizada. E aí eu fiquei batendo cabeça, meu Deus, o que será que eu faço? E aí foi onde surgiu o desejo a minha primeira ideia era fazer um podcast, não que isso está abandonado, ele está meio em stand-by, mas foi onde surgiu a ideia de realmente escrever um livro, para que as pessoas pudessem ter um norte para saber o que fazer e como fazer e por onde começar. Então, ele transbordou dessa forma, ele veio fruto das dores que todas as pessoas vinham me trazendo e me questionando, e eu ia vendo que não ia sendo efetivo eu só falar, eu só gravar áudio, eu só escrever. Então, eu falei, não, gente, vamos fazer um negócio para todo mundo ficar em paz e começar a aprender a orar com a palavra. Muito bom, né? Então, aí a gente entra, né, dentro do que a gente sempre fala para o pessoal, assim, quem tem uma boa história, é o que a gente, daí é onde a gente desenvolveu todo o nosso método, o EPV, né, o escrever. Então, assim, ó, você tem uma boa história, que nem a Dai. Aí eu precisava entregar isso para o pessoal de uma forma mais organizada. Então, gente, do que mais organizado que você entregar isso por escrito, passo a passo, o que ela tem que fazer, né? Então, junto com as lives, junto com os áudios que ela colocou, que o pessoal pode acessar dentro do livro e tudo mais, né? Então, veio a parte do escrever, aí então já tinha mais ou menos as coisas escritas quando a Dai veio nos procurar, né? Assim, para vocês entenderem, a gente já conhece a Maria Dayana. Olha, ó, vamos entregar a idade bem forte agora. A gente já conhece a Maria Dayana há 14 anos, tá, gente? São 14 anos que a gente já conhece ela, que a gente tinha se afastado por uma questão da vida mesmo, cada um tomando seus rumos e tal, e agora esse propósito da escrita voltou a nos aproximar novamente, né? Então ela veio nos procurar porque ela disse assim, eu sei que vocês têm uma editora e eu queria entender como é que funciona. Então a gente entrou com a parte do vamos estruturar então esse projeto, vamos escrever, e aí a gente entrou muito forte com a situação do daí, tá na hora de tu colocar na tua rede social, tá na hora de tu posicionar, tá na hora de tu dizer assim, eu sou uma escritora, eu estou escrevendo o livro, vocês vão receber isso tudo por escrito, né? E daí, então, e depois também, quando assim que tiver liberado, ele vai estar à venda, você vai poder adquirir o seu livro também e tudo mais, né? Aí, então, assim, eu vou te perguntar, tu já falou muito sobre a questão da mentalidade e tudo mais, né? Mas, assim, ó, teve algum momento que tu identifica que foi aquele gatilho, assim, aquele estalo que realmente fez tu entender que tu conseguiria alcançar pessoas que tu nunca tinha visto e que tu nem fazia uma ideia que te precisavam te encontrar e que acabaram te encontrando? Eu acho que foi depois da nossa primeira reunião, porque eu tinha esse desejo no coração e perdida, de certa forma, eu estava sem saber como estruturar e o que fazer.
E quando eu compartilhei, eu acho que eu mandei áudio na época para vocês. Quando eu compartilhei a minha ideia, que vocês deram devolutiva, já agendaram a reunião e a gente começou a conversar sobre, e que vocês foram me trazendo essa questão de que a sua história precisa ser ouvida e o ciclo de pessoas que você tem é totalmente diferente das outras pessoas, eu acho que esse foi o momento de virada de chave, de entender assim, não, eu preciso continuar esse projeto, esse aqui é um legado que tem que acontecer, que tem que sair do papel, sabe? Então, eu acho que foi a partir das nossas primeiras conversas para fazer esse transbordar, sabe? Fazer o devocional propriamente dito nascer, de certa forma, né? Porque eu tentei pensar em 1000 formas sozinha, mas a gente não dá conta, sendo bem sincero. A gente precisa de um norte, a gente precisa de um direcionamento, de um caminho a seguir. E eu acho que vocês conseguiram trazer esse caminho para a gente conseguir seguir com estrutura, para a gente conseguir seguir com segurança e fazer a morada secreta nascer, né? Quando a Dai fala dessa questão de trazer os resultados, de entender, né, que era o momento de ela publicar o Morada Secreta, eu gosto muito de falar da questão do poder do movimento, né? E aí, o que é esse poder do movimento tão inestimável que você vê tantas pessoas falando mundo afora, na internet, enfim. Eu acredito que quando você entra em movimento, você precisa dar o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, você já não é mais aquela pessoa do passo zero. Se dá o segundo passo, você começa a acessar novos ambientes. Quando você acessa novos ambientes, você conhece novas pessoas. Quando você conhece novas pessoas, você alcança novos resultados. E aí, quando você alcança novos resultados, tudo começa a fazer sentido. Você não consegue ter resultados se você continuar parado. Né? Você precisa dar o primeiro passo, você precisa acreditar no seu potencial, você precisa entender que você veio para cá por um único propósito. Teu propósito de vida. Ninguém veio para esse plano sem propósito de vida. Se você não encontrou seu propósito de vida ainda, é porque talvez falta você dar aquele primeiro passo, falta você se conectar com outras pessoas, falta você buscar novos ambientes para alcançar novos resultados. E aí, é por isso que nasceu toda essa questão do movimento EPV, do método EPV, melhor dizendo, né? Que primeiro nós falamos do processo de escrita, que a Dani começou falando no primeiro bloco, agora a gente está falando do posicionamento, e o que a gente entendeu? Quando lá em 2021 eu escrevi o meu primeiro livro, que nem aconteceu, né? O legado que deixarei para as futuras gerações, eu não tinha essa noção de que eu tinha que dar o primeiro passo, de colocar uma data de entrega, que eu tinha que assumir um compromisso público, que eu teria que conectar com outras pessoas para que tudo isso fosse possível acontecer. Isso só aconteceu quando, no final de 2021, eu escrevi meu primeiro livro, do CLT ao MKT. Lá eu estava dentro de um grupo de mentoria com pessoas que tinham um propósito de alcançar novos resultados, que estavam acessando novos ambientes, e lá nós fomos desafiados a escrever um livro em 30 dias. E ali nasceu o que eu chamo do meu propósito de vida. Nasceu o Jefferson Escritor, que logo depois começou, junto com a Gisele, coordenando livros coletivos e incentivando outras pessoas a escreverem, até o passo que a gente entendeu assim, caramba, isso aqui é um propósito de vida e a gente tem que alcançar mais pessoas. Foi quando também a Gisele deixa o cargo público e começa a fazer a transição de carreira dela para que a gente pudesse, em 2023, em janeiro de 2023, a Gisele pudesse estar junto com a gente trabalhando na editora, né? Hoje, não é à toa que o slogan é Nossa História é Criar Legados. Tudo isso foi possível por quê? Porque a gente entendeu que as pessoas queriam escrever e não sabiam escrever.
E aí o Edu, do método EPV, ensinou a escrever. E aí a gente entendeu que as pessoas também não sabiam se posicionar como escritores. E aí a gente começou a ensinar essas pessoas a se posicionarem, a falarem, a divulgarem, a conectarem com novas pessoas, a perder o medo de dizer que sim, você é um escritor, você é uma escritora.